Você já conhece as maravilhas da Panificadora Pérola? Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos. Pontualmente em Araraquara, 19 horas e 53 minutos. Vamos para os destaques do RCA Notícias desta segunda-feira. O primeiro destaque é das notícias do mundo. Espanha tem 812 mortes por Covid-19 em 24 horas. Total supera a 7,3 mil. O próximo destaque são as notícias do Brasil. Casos de coronavírus no Brasil em 30 de março. Secretarias estaduais de saúde contabilizam 4.579 infectados em todos os estados e 159 mortos. O próximo destaque vem de São Paulo. Governo de São Paulo amplia atendimento do Bom Prato para jantar e aos fins de semana. Da região, comércio de Ribeirão Preto é orientado a permanecer fechado. Jaboticabal tem 8 casos confirmados do Covid-19, diz a Prefeitura de Jaboticabal. O nosso repórter Carlos Alberto Baldassari irá trazer toda a movimentação das atualizações dos últimos casos na região de Araraquara do Covid-19. E atraso do coletivo faz mulher quebrar o ônibus. Crianças desrespeitam orientações dos professores e invadem o complexo de piscinas da ferroviária. E doação de marmitas para os caminhoneiros na rodovia Washington Luiz, aqui em Araraquara. E o DAI suspende o corte de água em Araraquara. Vamos para o início do nosso show de informações e de notícias desta segunda-feira. Para nós, é um grande motivo de honra adentrar na sua casa através das redes sociais. Estamos começando mais uma edição do RCA Notícias. Estamos falando diretamente do nosso estúdio alternativo em Araraquara, na região central do estado de São Paulo. A nossa equipe de jornalismo, Ivan Roberto, Suzy Timpani, Carlos Alberto Baldassari, Matheus Santos e Rafa Zocco, do RCA Jornalismo, estão trabalhando para que, através das ferramentas das redes sociais, as informações possam chegar até você de maneira precisa. Compartilhem esta live, ajude a disseminar as notícias no Facebook, Instagram, no Twitter e pelas redes sociais. E eu já vou abrindo espaço para o nosso jornalista Ivan Roberto Peroni, que traz uma notícia importante e o seu editorial falando a respeito do começo do monitoramento dos familiares dos suspeitos do Covid-19 em Araraquara. Boa noite, Ivan Roberto. Boa noite, Giovanni, boa noite a todos aqueles que nos seguem. Realmente nunca se viu tamanho empenho, tamanha solidariedade dentro de uma cidade como a nossa. Naturalmente que todos os esforços são no sentido de evitar
que o coronavírus ele acabe se propagando. Mas essa mobilização ela traz um sentimento muito forte. Não é apenas o bairrismo que caracteriza a nossa cidade de Araraquara. Hoje todos estão integrados neste movimento. E uma grande notícia é a que fala da ação da Prefeitura em monitorar familiares de pacientes suspeitos de coronavírus. Mas, ao mesmo tempo, quando você observa o noticiário enviado pela Prefeitura Municipal, você acaba se deparando também com outras ações, outras atitudes que estimulam a cidade a ter esta convivência. Por exemplo, os idosos com sintomas gripais serão atendidos em casa. E uma outra coisa muito importante que nós nos deparamos no dia de hoje, foi inclusive assunto ao nosso portal RCA, é que a Unesp Araraquara é um dos centros de referência em testes de Covid-19. Araraquara, Botucatu, São José do Rio Preto vão atuar de forma integrada para diagnósticos e detecção do vírus. É sobre isso que a gente, dentro de instantes, Giovanni, após a passagem dos nossos companheiros de mesa, é sobre isso que nós vamos tecer alguns comentários, no sentido não apenas de elucidar, de renovar as informações diárias, mas principalmente motivar aqueles que ainda permanecem e vêm tendo uma atuação significativa dentro de casa, porque é marido que aprendeu, ou então agora está se esforçando um pouco mais em fazer comida, em lavar a panela, limpar banheiro, que isso torna-se um ritual na vida do nosso querido povo de Araraquara. Tá certo então, Ivan Roberto, daqui a pouquinho você volta para trazer essas informações precisas e importantes, tá bom? Vamos dar sequência aqui para o nosso noticiário, até mesmo porque as notícias não param. E a Espanha teve 812 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e divulgou o Ministério de Saúde do país nesta segunda-feira. O número é levemente menor que os dos últimos 2 dias, portanto, no sábado, dia 28. O país havia registrado 832 mortes e no domingo, no dia 29, o número mais alto até então foi de 838 mortes. Nesta segunda, o número de infecções pelo novo coronavírus chegou a 815.195 na Espanha, 6.398 a mais do que as registradas até domingo, quando havia 78.797 casos. A quantidade de registros da doença na Espanha é a terceira maior do mundo, e com isso o país ultrapassa as confirmações da China, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Itália. Ao todo, 7.340 pessoas morreram por Covid-19 no território espanhol. O número é o segundo maior do mundo, menor apenas que o da Itália, que teve 10.779 mortes, segundo o Ministério da Saúde italiano. As autoridades espanholas anunciaram que quase 12 mil dos infectados pelo novo coronavírus no país são profissionais de saúde. O número é cerca de 14% do total dos casos de Covid-19 no país ibérico, que superou as 85 mil confirmações. E agora vamos para as informações do Covid-19 no Brasil. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 16 horas desta segunda-feira 4.579 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 159 mortos e 113 deles em São Paulo. A Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul confirmou a terceira morte. Já o governo de Minas registrou a primeira morte pela doença e o número de casos que chegou a 261 casos. Pernambuco registrou mais uma morte e chega a 6 no total. No Distrito Federal, subiu para 312 o número de casos.
Em Mato Grosso, nova atualização da Secretaria aponta 18 casos. No Amapá, o número de casos dobrou e chegou a 8. No Goiás, já tem 61 casos da doença confirmado. Na Paraíba, já são 15 casos. E o Pará tem 21 casos. O Rio Grande do Norte registrou mais 9 casos nesta manhã. E o número total de infectados passou para 77. Em São Paulo, 2 mortes foram confirmadas. Uma por um hospital e outra por uma universidade, somando 1.517 casos. Os casos ainda não foram contabilizados pela Secretaria e 113 mortes. O Rio de Janeiro confirmou mais 42 casos e 4 mortes neste último domingo. O total é de 18 mortes e 657 casos no estado. O Ministério da Saúde atualizou seus números na tarde desta segunda-feira, informando que o Brasil tem 159 mortes e 4.579 casos confirmados de coronavírus. O avanço da doença está acelerando. Foram 26 dias desde o primeiro contágio confirmado até os primeiros 1.000 casos, de 26 de fevereiro a 21 de março. No entanto, os outros 2.000 casos foram confirmados em apenas 6 dias, de 21 a 27 de março. E em São Paulo, o governador João Dória anunciou nesta segunda-feira a ampliação do serviço em todas as 59 unidades do Bom Prato no estado, com oferta de jantar e abertura aos finais de semana e feriados. A partir do dia 1º de abril, a rede passará a servir 1.200.000 refeições a mais por mês, com o objetivo de atender principalmente pessoas em situação de rua e famílias em extrema vulnerabilidade social, durante a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. A medida vale pelos próximos 60 dias até o dia 1º de junho. Serão 60% a mais em refeições, em um investimento de 18 milhões do governo do estado. As refeições serão servidas em embalagens descartáveis, já que não é possível se alimentar nas próprias unidades. Outra decisão anunciada é a compra das verduras e legumes de pequenos produtores rurais do estado. Serão destinados 1,5 milhão de investimentos total nas refeições do Bom Prato, para garantir o fornecimento e a segurança socioeconômica de pequenos ruralistas. As 59 unidades passarão a servir café da manhã das 7 às 9 da manhã, almoço das 10 às 15 horas e jantares das 17 horas e 30 minutos até as 19 horas e 30 minutos. Neste sábado e domingo, dias 28 e 29 de março, que passaram, a Guarda Civil Metropolitana e o Departamento de Fiscalização Geral, em Ribeirão Preto, mantiveram abordagem a estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços não essenciais, que descumpriram o decreto número 76 da Prefeitura de Ribeirão Preto, que determina o fechamento desses locais até o dia 7 de abril para evitar aglomerações e a propagação do novo coronavírus. Ao todo, foram mais de 200 denúncias sobre estabelecimentos que estariam descumprindo o decreto durante o fim de semana, com 80 trabalhando irregularmente. O trabalho, contudo, da Guarda Municipal e da Fiscalização Geral acontece desde a publicação do decreto, que foi estipulado pelo prefeito Duarte Nogueira, e já recebeu cerca de 1.500 denúncias sobre quase 500 estabelecimentos. Em um balanço divulgado neste domingo, a Secretaria Municipal de Saúde de Jaboticabal informou que são 8 os casos confirmados do Covid-19. Apesar das confirmações, os números ainda não constam no balanço da Secretaria Estadual de Saúde. Os dados mais recentes foram divulgados na última sexta-feira. De acordo com o boletim epidemiológico do município, até o momento, 9 suspeitas
do novo coronavírus foram descartadas e outros 14 pacientes que apresentavam sintomas aguardam o resultado de testes. A Secretaria de Saúde informou ainda que 13 pacientes estão internados no Hospital Santa Isabel, sendo que 6 deles são acompanhados no Hospital Neto Campelo, em Sertãozinho. Outros 2 já receberam alta. Na região, Jaboticabal é a cidade com mais casos confirmados depois de Ribeirão Preto, que tem 18 diagnósticos e outros 16 pacientes com exames locais positivos, mas que ainda esperam resultados da contraprova. Mas para falar e atualizar esses números que eu acabei de passar na região de Araraquara e principalmente em Ribeirão Preto, toda a região das cidades que estão em volta de Araraquara, eu chamo agora, neste momento, o nosso repórter, Carlos Alberto Baldassari. Boa noite, Balda. Boa noite, Giovanni, boa noite a todos que acompanham aí a programação do RCIA. Nós estamos aqui com o levantamento da região, várias cidades, e a gente chama a atenção de início para as 4 que a gente considera as maiores. Araraquara, a secretária de Saúde, agora há pouco, transmitiu ao vivo o boletim, confirmando 40 notificações. Das 27 pessoas que já foram internadas, 14 receberam alta, 11 permanecem internadas, 7 foram descartadas, 33 estão sendo monitoradas e 2 mortes suspeitas. O boletim foi divulgado a questão de 1 hora atrás pela nossa secretária da Saúde aqui de Araraquara. Matão, 23 suspeitos, 6 pessoas seguem internadas, tem um caso positivo, 3 óbitos que estão como suspeitos, o último da jovem de 8 anos de idade no final de semana, e Matão ainda chama atenção porque eles estão acompanhando também 144 pessoas com o síndrome da gripe. Então esse é o trabalho que está sendo feito lá na cidade de Matão. Vamos para São Carlos. 71 notificações, 60 pessoas em isolamento domiciliar, 29 estão internadas, sendo que 3 são crianças e 7 outras pessoas das cidades de fora que também estão em São Carlos. 2 casos positivos, 11 descartados, 6 mortes suspeitas e 614 pessoas com o síndrome gripal. Agora, o que chama mesmo a atenção é Ribeirão Preto, Giovanni. 226 notificações, 46 pacientes infectados, 25 descartados, 154 aguardam o primeiro resultado, 17 que já deram positivo aguardam a contraprova e só hoje 15 pessoas foram internadas. Tem uma morte de um homem de 36 anos de idade. Tenho aqui as demais cidades da região, se você quiser, Giovanni. Vamos lá, Balda, fique à vontade para poder trazer o seu boletim no nosso noticiário, aguardado pelos nossos seguidores. Vamos lá então. Ibaté, 4 casos, 1 morte suspeita. Gavião Peixoto, Trabiju, Nova Europa, nenhum caso registrado até agora. Itápolis, um suspeito que foi descartado. Ibitinga, tem 13 casos no momento, um homem está na UTI e a morte de um homem, um idoso de 95 anos de idade. Américo Brasiliense, 24, Santa Lúcia, 10, Rincão, 5, Boa Esperança, 1, Motuca, por enquanto, nenhum caso registrado. Jaboticabal, 95 notificações, 8 casos positivos, 11 pessoas estão internadas e 33 casos suspeitos. Taquaritinga tem 4 casos suspeitos e Guariba tem 7 casos suspeitos, 2 estão internados
e 2 mortes. Uma mulher de 69 anos e um bebê com síndrome de Down de 5 meses, que é de Guariba, mas morreu em um hospital no final de semana, lá na cidade de Ribeirão Preto, Giovanni. Baldo, o que nos chama a atenção, e depois a gente vai conversar sobre isso no debate, são os números, né, assustadores de Ribeirão Preto e depois Jaboticabal, que se coloca praticamente quase em segundo lugar, assustando um pouco essa questão do aumento dos casos suspeitos em Jaboticabal, né, Baldo? O que está pegando em Jaboticabal, Giovanni, são os casos, né, já confirmados, porque essas pessoas participaram de um cruzeiro que fez a linha Santos-Bahia. E neste navio, uma mulher de Pitangueiras, de 69 anos, que também estava neste cruzeiro, morreu. E segundo informações que a gente conseguiu com os nossos companheiros da região, principalmente lá de Jaboticabal, outras 100 pessoas aqui da região estavam neste mesmo cruzeiro e até agora a gente não tem informação sobre elas. Baldo, seria importante amanhã a gente trabalhar em cima desse assunto, verificar, tentar descobrir se houve algum trabalho preventivo através da própria agência de viagens, se manifestou com a Secretaria de Saúde local para poder apontar, pelo menos, as pessoas que participaram, que são da região, que é de suma importância agora, nesse momento, ter acesso às pessoas e começar a fazer o monitoramento, como está dando início do monitoramento aqui na cidade de Araraquara. Os familiares passam a ser monitorados e o Ivan Roberto vai falar sobre isso daqui a pouco no nosso RCI Debate. Perfeitamente. Eu acho que a empresa, né, deveria, né, ou se já não fez isso com a prefeitura, principalmente de Jaboticabal, fornecer aí a relação, né, de quem esteve neste cruzeiro, principalmente aqui na nossa região, porque isso aí causa uma certa preocupação, porque 100 pessoas esparramadas aqui pela região, olha o estrago, né, Giovanni? Com certeza. É uma preocupação realmente muito grande. Cravinhos hoje também registrou casos de coronavírus e também Orlândia. Foram os casos mais recentes da nossa, não é região, mas cidades próximas, né, Giovanni? Tá certo então, Balda. Vai se preparando aí para você retornar daqui a pouco, tá bom? Eu vou para um rápido comercial, um rápido intervalo. Vejam as maravilhas da panificadora Pérola e veja também o trabalho feito pela Souza Ramos Contabilidade e a gente volta daqui a pouquinho já com o contato direto com o Matheus Santos. Até já. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos. São exatamente 20 horas e 16 minutos. Estamos retornando para o noticiário RCI Notícias. E a doação de marmitas para os caminhoneiros da rodovia Washington Luiz. Essa iniciativa de pessoas como Cristiano da Silva, em ter conseguido 85 marmitex para destinar aos caminhoneiros na rodovia Washington Luiz, realmente fazem a diferença.
Os caminhoneiros se alimentaram no quilômetro 269, antes do posto do Bambina, no sentido interior capital. Veja só o vídeo do Cristiano. Aí galera, estamos começando a se aprontar aqui, colocar a luvinha, álcool gel já tá aqui, a máscara. Vamos distribuir 85 marmitas pros irmãos caminhoneiros aí, ó. Compartilha o vídeo aí pro pessoal saber, ó. Washington Luiz, quilômetro 269, antes do posto Bambina aqui, ó. Araraquara. Beleza? Ó, a placa da CEAGESP ali, ó, CEASA. Falou? Vamos divulgar aí, vamos compartilhar aí pra chegar pra todos os irmãos caminhoneiros aí, vamos ajudar essa galera aí, ó. Está aí, portanto, a iniciativa do Cristiano. Nós já estamos aqui com o Matheus Santos. Boa noite, Matheus. Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, Matheus, eu já quero fazer já uma abertura a respeito da suspensão, né, do corte de água em que o DAI tomou como iniciativa no final de semana, né? Essa iniciativa encampada pelo DAI partiu do movimento feito pelo administrador público Matheus Santos, que está aí conosco, no último dia 19 de março, por entender que o fornecimento de água é básico para sustentar a decisão das autoridades e diminuir a circulação social e garantir a higienização. Matheus, me parece que a sua solicitação ela foi atendida e a partir do momento que você tem uma iniciativa como essa, realmente, de certa forma, há que se orgulhar porque você está pensando no coletivo, né, Matheus? Exatamente, Giovanni. Quem nos acompanha aqui no RCA sabe que nós somos um dos principais órgãos de imprensa que está desde o início, do fim de janeiro, tratando dessa questão do coronavírus no mundo, né, para depois a gente começar a pensar no Brasil. E por esse exercício da gente estar acompanhando esse fenômeno, essa nova pandemia, eu acabei estudando alguns países, a pedido inclusive do nosso trabalho, estudei alguns países e vi o que eles estavam fazendo para antecipar os problemas que viriam no enfrentamento à pandemia. Todo mundo sabe que é o grande pico, a hora que paralisa, o sistema público entra em colapso, todas essas questões que a gente já conversou. E aí no dia 19 eu acabei tendo essa iniciativa por meio das minhas redes sociais de dialogar com um monte de gente. Aqui eu deixo um abraço a todos que me ajudaram, que contribuíram, principalmente o professor Amadeu Bergel, que é da Química aqui da Unesp de Araraquara, está fazendo residência lá em Harvard, que me ajudou a pensar, e a gente vem dialogando desde o fim de janeiro sobre essa questão. E aí, dia 19, eu enviei um documento com as minhas contribuições, com as contribuições de várias outras pessoas, à Prefeitura de Araraquara, dentre essas contribuições, a suspensão do corte de água, e também um documento sobre a ação conjunta que a cidade de Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos, estava fazendo, e está ainda fazendo, e que eu e o Amadeu estávamos acompanhando. Então nós enviamos esse documento com essas propostas. Esse documento foi compartilhado com mais de 120 pessoas que me pediram pelas redes sociais para enviar, inclusive de outras cidades. E há pouco a gente soube que, na final da semana passada, que o DAI tinha acatado essa ideia de suspender o corte de água para as pessoas mais vulneráveis, né? E também aí por um pedido de um vereador da Câmara de Araraquara, o que a gente fica muito contente, muito feliz, porque nesse momento o importante é que as ideias sejam produzidas, sejam formuladas e sejam disponibilizadas para que a gente possa, da melhor maneira, passar por esse período traumático que só está no início. Parabéns, então, ao DAI pela iniciativa, ao Donizete Simeone, a toda a sua equipe, que, na verdade, pensa nesse momento em contribuir e colaborar para aqueles que estão até nesse momento passando de extrema dificuldade e precisa realmente fazer o uso da água para manter a higienização dos seus ambientes. Agora, Matheus, nós temos uma próxima notícia aqui. Atraso do coletivo faz mulher quebrar o ônibus. Você pode trazer essa informação para mim, por favor? Trago essa informação e, com todo carinho, com todo respeito, tratarei dela, né? Atraso no coletivo faz mulher quebrar o ônibus. Empresas que realizam transporte coletivo em Araraquara
receberam, através de manifestações de uma passageira, por conta do vandalismo, um recado: tratem de andar na linha e depressa. Cansada de aguardar o coletivo e apressada, uma mulher de 52 anos de idade descarregou toda a sua raiva logo que o veículo apareceu na virada. No pacote da insatisfação foram 2 espelhos retrovisores, a máquina por onde passa o cartão, que é chamado de validor, e também a câmera do aparelho. Se ela imaginou que com este dia de fúria poderia sensibilizar os demais passageiros, caiu do cavalo, pois eles ficaram indignados e revoltados com o ataque, já que o motorista assustado teve que aguardar a polícia para o registro, que foi para o 13º Distrito Policial de Araraquara. Curioso é que após a comemoração do Dia Internacional do Combate ao Transporte Coletivo na delegacia, todas as partes foram dispensadas. E aí, Giovanni, cabe a gente trazer um debate que nós também, do RCA, de maneira protagonista, vem realizando desde janeiro. A região do Adalberto Roxo, a região do Vale Verde, a região norte aqui da cidade, de onde eu estou falando, teve algumas mudanças nas linhas de ônibus do Adalberto Roxo e do Vale Verde no começo de janeiro, e acabou, por não ter sido dialogado com a sociedade, dando um transtorno gigantesco nessa região, onde teve mobilização popular, o prefeito recebeu, teve ocupação dos moradores na sessão da Câmara, houve enfrentamentos e debates ferrenhos, né? O prefeito reconheceu em determinado momento a arrogância de seu governo em não ouvir a população nesse quesito. O governo volta para a região, faz audiências, as audiências são esvaziadas e, ao que parece, os problemas persistem na região e começam a brotar essas insatisfações populares de quem utiliza esta linha específica do Adalberto Roxo. Para nós do RCIA, a insatisfação não é novidade. Talvez para o governo municipal do prefeito Edinho e para quem tem a incumbência de cuidar desse setor, ainda não entenderam como deve se reorganizar as linhas do transporte público aqui da região. Tá certo, Matheus. E agora eu gostaria que o Enzo fosse colocando as imagens, eu gostaria que você assistisse atentamente, porque é a respeito das crianças que desrespeitaram as orientações dos professores e invadiram o complexo de piscinas da ferroviária. Pode soltar as imagens aí, Enzo, enquanto isso eu vou lendo. No início da tarde dessa tarde, 5 a 6 jovens invadiram as piscinas da ferroviária sem respeitar as orientações dos professores e pularam dos trampolins das piscinas. Os professores comunicaram à guarda municipal que imediatamente foram até o local, mas eles pularam o muro dos fundos e fugiram ao verem os agentes da guarda municipal. Está aí, portanto, a gente consegue constatar a ausência, principalmente, de consciência desses jovens adolescentes e que precisam, de certa forma, tomar a consciência em si de que nós estamos vivendo um período da quarentena. E esse período, desses 15 dias, é imprescindível para que todos fiquem nas suas casas. Né, Matheus? Com certeza, Giovanni. Eu acho que a gente não consegue perceber qual é a idade dessas crianças ou desses adolescentes, mas além de contar com a própria consciência ou percepção deles próprios, nós temos que fazer um apelo aos pais, né? Não é possível que crianças e adolescentes caminhem, perambulem pela cidade sem os pais saberem onde estão. E como a gente vê nas imagens, quem já teve o prazer que eu tive de nadar nessas piscinas, ali é meio perigoso, né? Além da questão do combate ao Covid-19, nós estamos vendo ali crianças expostas a outros tipos de perigo, né? A outros tipos de acidente, a outros tipos de enfermidade, que eu acho que aí cabe aos pais. Não sei se a gente está com... Já tem profissional cuidando desses espaços, porque já estamos há uma semana com problemas nesses locais, mas também cabe aos pais que, por gentileza, né, conversem com seus filhos, falem desse momento. Além da exposição deles, eles podem acabar se machucando de forma séria e, por necessidade, ocuparem algum leito de UTI, algum leito sério, assim tirando os poucos leitos que nós temos. Nesse momento, precaução é tudo. Isso só confirma a atitude da secretária de Esportes,
que manteve os profissionais de educação física, os professores e monitores, nos espaços das praças esportivas. Para quê? Para poder orientar de que não se é para se praticar atividade física neste período, nesses locais. Exatamente. Pensando na preservação e salvaguardar a vida dessas pessoas. Então, hoje, se tinha 5, 6 ali, Matheus, nós podemos dizer que, através do pedido para os profissionais que acionassem a Guarda Municipal, 5 ou 6 adolescentes ou crianças, podemos dizer que foram salvos hoje, porque algo pior poderia acontecer. Com certeza. É uma altura considerável. Se não souber pular dessa altura, pode se machucar. Não é uma piscina qualquer, é uma piscina de padrão olímpico. A gente conhece as piscinas da Ferroviária, é uma piscina de padrão olímpico. Eu não sei ao certo a profundidade dela, mas ela é muito funda. Então poderia ter acontecido algo muito mais grave, que é exatamente o tipo de problema que nós não podemos ter nesse momento, que são problemas graves, acidentes graves, que necessitam ocupar um leito de UTI, quando a gente sabe que nós estamos aumentando os nossos casos, ainda em Araraquara, suspeitos sobre a questão do Covid-19. Tá certo então, Matheus. Nós vamos para mais um break e daqui a pouquinho a gente volta com o RCI Debate, para que possamos debater vários assuntos, empresários mandando mensagens aqui para o RCIA, fazendo alguns questionamentos, sugerindo algumas novas situações de prevenção do Covid-19 e que nós estaremos abordando dentro de instantes. É rapidinho, vapt-vupt. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Aí? Beleza? Não tô vendo ninguém. Ô, Matheus, Baldassari. Tô te ouvindo. Tá te ouvindo? Tá me ouvindo? Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos. Tô te vendo, você tá me ouvindo? Eu tô te São ouvindo. exatamente 20 horas e 30 minutos, 20 horas e 30 minutos, e nós estamos aqui com o RCIA Notícias, as notícias de Araraquara e região. Você acabou de ver aí na sua tela as delícias da panificadora Pérola. Você conhece a panificadora Pérola? Ela fica ali na rotatória, na entrada do Celmidei, no setor 1. E falando em panificadora Pérola, sendo parte dos seus serviços essenciais, a Pérola informa que, atenta às notícias sobre o coronavírus e respeitando as determinações públicas, adotaram as seguintes precauções para que você tenha conforto e segurança no seu atendimento. Redução do horário de expediente, funcionando das 7 horas até as 19 horas, diminuindo 4 horas de trabalho. Com essa medida, eles vão liberar 45% do quadro para afastamento. Fizeram demarcações no chão, pedindo aos clientes que respeitem a distância, controlando a entrada de pessoas para evitar aglomeração. Foi disponibilizado álcool e gel para funcionários e clientes. Não será permitido consumo no local, como nas mesas do café. Seguem abertas as janelas e portas para ventilação natural. Foi redobrada a atenção com a limpeza e produção dos alimentos.
e foi reforçada a higienização das mãos e redobramento também da atenção entre as equipes para não colocar as mãos nos rostos, conforme foi orientado pelo Ministério da Saúde através da Organização Mundial da Saúde. E qualquer atualização, fiquem atentos, porque a panificadora Pérola, ela estará anunciando aqui no RCA Notícias. Muito bem, minha gente. Baldassari, Matheus Santos, Ivan Roberto, está todo mundo reunido já, Enzo? Todos? Então tá bom, vamos lá. Eu tenho aqui um assunto para a gente abrir o debate de hoje, o RCA Debate, que é o seguinte: um dos empresários aqui da cidade de Araraquara, ele demonstrou uma certa preocupação neste final de semana. Ou seja, e se manifestou, claro que a gente não vai identificar, até mesmo porque ele pediu apenas que preservasse a sua imagem, mas que, olha só a seguinte mensagem: bom dia, que seria o dia de ontem, né? Enquanto alguns têm a consciência, aos domingos, nos bairros, parece que até festas estão fazendo como se estivessem de férias. Enquanto os postos de gasolina fazem horários restritos e fecham aos domingos, as distribuidoras de bairros de bebida, tá? Estão proporcionando grandes churrascos, todas lotadas e sem o mínimo de cuidados. Pessoas amontoadas, comprando cervejas, carvão e gelo. Pessoal, na verdade, o que ele pede aqui? Por que as autoridades não estendem para os mercados, padarias e distribuidoras o mesmo horário dos postos de combustível? É o questionamento dele. O que vocês acham? Acham que o empresário está aqui com total razão ou está sendo um pouco mais austero aí quanto à questão da prevenção? Vamos começar primeiro pelo Ivan Roberto. Ei, Giovanni, eu tenho a impressão que aquele que vai na contramão da história, das determinações, tanto de vigilância sanitária, Secretaria Municipal de Saúde, Serviço Especial de Saúde, contrariando o próprio decreto da Prefeitura Municipal, que estabelece apenas o trabalho de estabelecimentos ou então atividades essenciais. Então, eu tenho a impressão que esses que seguem esse caminho, além de provocarem um mal-estar, porque não se pode permitir o funcionamento, a fiscalização praticamente inexiste numa circunstância como essa, mas é uma concorrência desleal com outros estabelecimentos comerciais que permanecem fechados, que baixaram suas portas, que seguem as orientações das autoridades da saúde pública. Então, no meu entendimento, principalmente é isso, é a concorrência desleal que se estabelece com outras empresas na cidade. Fiscalização torna-se extremamente complicada num momento como esse. Existe, sim, a necessidade de que seja feita isso, mas de que maneira que nós vamos conter aqueles que atentam para a seriedade e para a responsabilidade? Matheus Santos, o seu ponto de vista? Olha, Giovanni, eu acho que tudo é muito complexo nesse momento, né? É claro que o posto de combustível ele tem um tipo de atendimento, né? Que ninguém vai buscar combustível na madrugada, a não ser por uma excepcionalidade. Agora, esses locais que vendem bebida, que fazem, que são galpões, essas coisas, me parece que eles poderiam até ter um atendimento mais esticado, orientados pelas normas da saúde, de segurança da saúde. Não fazendo churrasquinho, não nada. Mas eu entendo que são atendimentos diferentes e que valem a pena ter uma observação diferente, claro, que a gente respeitando aí as orientações da questão da saúde pública.
Baldassarri, neste caso, você acha que essa medida de funcionar até às 19 horas, como está fazendo alguns estabelecimentos por iniciativa própria, seguindo o rito aí dos postos de combustíveis, seria uma medida inicialmente de prevenção? Eu acredito que é a medida mais sensata, né? Se a ordem é você ficar em casa, não tem porquê, né, se estender a questão do horário. É uma situação realmente muito complicada. E como o Ivan citava, eu fiz um levantamento hoje e a equipe do PROCON de Araraquara divide-se, né? Os funcionários são divididos em 8 equipes de 2. O que você faz com isso? Que me perdoe o PROCON, mas 16 pessoas divididas em 8 equipes de 2 para tomar conta de uma cidade de 240, 230 mil habitantes, faz o quê, né? Agora me parece... Aproveitando a deixa do Baldassarri, eu apenas faria uma colocação sobre o funcionamento de um bar tipo lanchonete que existe na Vila Xavier, e essa denúncia nos chegou hoje, que embora a porta da frente esteja fechada, os frequentadores assíduos, que são para jogo de baralho, que são para churrasquinho, para tomar cachaça, eles entram pelo fundo, tá certo? E aparentemente está tudo em ordem, porta baixada e tal, mas lá dentro está uma fusarca. Então é preciso, nós vamos passar inclusive esse endereço para as autoridades da vigilância sanitária, porque eu acho uma bruta sacanagem o Zé da esquina fechar o boteco e o outro fica dando uma de gostoso para poder aproveitar num país onde que, pelo menos até agora, todo mundo quer levar vantagem, inclusive da própria desgraça alheia. O que me chamou muita atenção hoje, eu tive a oportunidade de estar em vários bairros da cidade, passando pelo Vale do Sol, Maria Luísa, Parque São Paulo, Altos do Pinheiros, vários bairros. Hoje eu tive a oportunidade de circular para poder ver como é que estava funcionando, principalmente os comércios dessas localidades. Se eram realmente aqueles comércios que a gente pode se dizer que está na lista do Ministério da Saúde, mas em algumas situações eu confesso para vocês que eu fiquei muito preocupado, porque existem outros tipos de serviços para servir a população que estão funcionando normalmente. E eu faço uma comparação. O pessoal da região central de Araraquara, do centro de Araraquara, eles estão muito mais levando a sério essa questão da quarentena desses 15 dias do que propriamente as pessoas dos bairros mais afastados. E isso há que se ter uma preocupação aí da fiscalização, apesar da Guarda Municipal estar sendo muito presente nas situações a qual estão havendo denúncias, mas também o efetivo não dá para tomar conta da cidade toda. Certo, Ivan? É exatamente isso. Não tem como fiscalizar e ter pessoal disponível para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso torna-se praticamente impossível, como o próprio Baldassarri falou instantes atrás sobre as atividades que são exercidas pelo PROCON aqui em nossa terra. Tá certo, então. Ivan, você pode abordar agora a questão aí daquilo que a Prefeitura ela iniciou os seus trabalhos no monitoramento daquelas pessoas que estão contaminadas e, porém, passa a monitorar os seus familiares. É isso mesmo que a Prefeitura e a Secretaria da Saúde, através da Iliana Onaim, passa agora a acompanhar mais de perto? É muito importante. No começo do nosso programa de hoje, eu fiz uma menção à solidariedade que está ocorrendo, o empenho, a junção de esforços de todos os setores em Araraquara. Todos estão envolvidos na tentativa de minimizar os problemas oriundos da chegada do coronavírus. Então, a partir desta segunda-feira, teve início o trabalho das equipes de enfermagem, de monitoramento de familiares de pacientes
que estão internados com suspeita do novo coronavírus. Pacientes internados com suspeita do coronavírus. Bem, a medida, ela já está sendo chamada pelas autoridades como bloqueio e foi deliberada pelo Comitê de Contingência do Coronavírus, instituído por decreto municipal através do prefeito Edinho Silva. E, Giovanni, o objetivo da visita é verificar o cumprimento da quarentena e se familiares eles estão apresentando algum sinal de sintoma gripal. O trabalho está sendo já realizado de hoje a sexta-feira, das 8 às 16 horas. A doença causada pelo novo coronavírus, a Covid-19, ainda não possui casos laboratorialmente confirmados em Araraquara. Mas, no entanto, aguarda-se os resultados dos suspeitos do laboratório credenciado Adolfo Lutz. Todas as ações do comitê da prefeitura são realizadas como se o vírus já estivesse em circulação. E a prefeitura está com um serviço de atendimento e resolução de dúvidas da população por meio da ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde, pelo telefone 0800 77 1 77 23, das 7h30 da manhã até as 20 horas, de segunda a segunda. A recomendação é que qualquer morador que tiver algum sintoma ou então precisar de uma orientação deve telefonar para a ouvidoria antes de procurar uma unidade de saúde. Isso para evitar, evidentemente, o congestionamento, né? Ocupar espaço de outras pessoas que, às vezes, ou então na maioria das vezes, estão muito mais necessitadas do que aquele que está sentindo tão somente um sintoma. Tá certo, então. Matheus, mais alguma informação? Eu acho que é importante dizer que agora no Senado Federal acabou passando a proposta, sendo aprovada a proposta de criação de renda básica emergencial, que já tinha sido aprovada pela Câmara Federal e agora foi aprovada no Senado e agora espera a sanção do presidente da República, que é aquela ideia de oferecer R$600 durante esse período de crise para os trabalhadores informais, MEI, quem estiver desempregados, e o governo aí está contabilizando em torno de 110 milhões de pessoas que poderão receber esse benefício. Além disso, a pessoa que for mãe solteira, tiver algumas condições especiais, é sempre bom a gente esperar o governo federal decretar, né, sancionar, porque aí a gente vai saber quais são as regras, mas já indica, se for uma mãe solteira, se tiver filhos, poderá receber o dobro desse valor, atingindo até R$1.200. Eu acho que, do ponto de vista que a gente vem já destacando há mais de 2 meses, que a pandemia é enfrentada no campo da saúde pública e da economia, é um grande avanço, por mais que seja um valor inferior às necessidades básicas, porque se a gente tem um salário mínimo de R$1.045, R$600 não é o mínimo que uma pessoa deveria receber. Mas já é aí um alento, já é uma indicação de que parece que o governo federal vai caminhar no sentido de abrir o cofre, abrir o seu entendimento, rearticular o seu orçamento, rearticular os seus programas, para que a gente não tenha que enfrentar 2 crises. A crise do Covid e a crise econômica. E é sempre importante dizer, Giovanni, e Balda, e Ivan, não existe a dicotomia entre salvar vidas e salvar a economia. Isso é uma coisa só. Isso é uma ação conjunta que precisa acontecer para ontem. Lembremos que a Índia, 36 horas depois que decretou estado de calamidade, já tinha apresentado seu programa de reativação econômica. 36 horas. Nós já estamos há mais de 30 dias combatendo a pandemia. Nós estamos chegando a quase 200 mortos. Uma subnotificação profunda dos casos confirmados, principalmente como aqui acontece em Araraquara. Nós já sabemos que há uma subnotificação dos casos por falta de teste. Então a gente está um pouquinho atrasado, para dizer o mínimo. Mas fica aí
a informação e a gente, assim que o presidente da República sancionar a lei, a gente passa maiores informações. Bom, pessoal, nós temos aqui a nossa seguidora, a Gislaine Andreguete Dias. Ela está dizendo: uai, então saiu o resultado do exame? Se não, por que estão monitorando a família? Na verdade, é uma prevenção, pelo que eu entendo, né, pessoal? Exatamente. É o que a gente pode dizer, né, Matheus, em relação à questão da prevenção, porque depois não adianta chorar o leite derramado, né? Então, melhor prevenir agora, fazer um acompanhamento, porque esse acompanhamento se dá em função da internação da pessoa que está acometida, aguardando o resultado. Não que a família inteira esteja comprometida, absolutamente. Aquele, sim, que está internado, os seus familiares, eles começam a ter um acompanhamento. Eu acredito que merece até a nota 10, a Prefeitura, o Serviço Especial de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, todos os profissionais da área de saúde que estão integrados neste movimento. Eu acho que são duas questões, Ivan, Balda e Giovanni. A primeira é que a gente precisa identificar em Araraquara, né? Já são quase 30 dias aqui em Araraquara, a gente não tem nenhum caso confirmado. Isso não é porque nós não temos nenhum caso de coronavírus, é porque a gente não está testando as pessoas. Isso precisa ser dito. A população de Araraquara precisa saber. Nós não estamos testando as pessoas, né? Nós aqui do RCA já recebemos relatos de pessoas que estão isoladas em suas casas há mais de 10 dias, não saem do quarto, não se aproximam dos seus familiares mais próximos e que ainda não conseguiram ser testadas. Ou seja, está 10 dias em quarentena e não sabe se tem ou não tem o Covid-19. Esse é um problema que o prefeito Edinho Silva já deveria ter resolvido faz tempo, né? Agora, a questão de você tratar a família a partir de um caso suspeito é uma das receitinhas básicas de quem está vencendo, de quem está vencendo o Covid em outros países. A Coreia do Sul fez isso na primeira semana. Quando ela chegou nas primeiras dezenas de casos confirmados, a Coreia do Sul identificava o caso confirmado, ela fazia mais de 15 mil testes por dia, e é importante a gente informar que no estado de São Paulo nós já temos quase 15 mil testes atrasados, esperando resultados, que estão na fila, 15 mil irmãos e irmãos nossos que fizeram o teste e ainda não têm a resposta, e lá na Coreia do Sul eles faziam 15 mil por dia, identificava a pessoa, logo ele isolava a família e a rede mais próxima como uma forma de prevenção, de não deixar o vírus circular de maneira descontrolada. Então me parece assim, por mais que tardia, e essa lentidão, a gente precisa destacar, essa lentidão tem sido uma característica das ações das autoridades aqui no Brasil, é sempre atrasado, né? Nós estamos recebendo hoje os kits que estão vindo fora do Brasil, nós estamos agora conversando sobre hospital de campanha, nós estamos agora entendendo, então sempre tem um delay das nossas autoridades em entender a profundidade do caso, mas antes tarde do que nunca. Baldassarre, não sei se você tem essa informação, mas esse homem do Irapuru, informações que chegaram até a nossa equipe de reportagem, esse homem que faleceu, que residia no bairro do Irapuru e que tem a suspeita do Covid-19, ele tinha os seus filhos, e os seus filhos, uns residem aqui em Araraquara e um deles reside em São Paulo. E esse senhor, quando ele chega de São Paulo, porque era a vez do filho de São Paulo ficar com ele por um período, quando ele chega de São Paulo, ele tem toda a sintomatologia, todos os sintomas do Covid-19. Até mesmo porque os primeiros exames feitos sem o exame, vamos dizer assim, laboratorial, eles apontam que existe uma forte condição de se confirmar esse primeiro caso, sendo o primeiro caso aqui na cidade de Araraquara. Você tem essa informação, Baldo? A informação que a gente tem é exatamente essa que você acabou de dizer, Giovanni.
Esse idoso ele passa um tempo com cada filho, ficou lá na cidade de São Paulo com esse filho e quando voltou apresentou aí os sintomas, foi internado e infelizmente entrou em óbito, né? O material foi colhido e é exemplo de todos aí que o Matheus falou, o Ivan falou, infelizmente é uma demora intensa. A gente tem recebido inclusive muitas reclamações das pessoas que estão indignadas com síndrome gripal, que vai até as UPAs de Araraquara ou até em planos de saúde particular, e eles diziam o seguinte: olha, você volta para casa, fique isolado e aguarda. Quer dizer, é uma situação realmente muito complicada. Paralelo a isso, eu gostaria até de colocar aqui na mesa alguns assuntos, trotes que vem sendo passado na Guarda Municipal e na Polícia Militar. No sábado a gente presenciou um movimento de viaturas na Vila Harmonia, era um trote sobre uma aglomeração no Jardim Uirapuru. 3 ou 4 viaturas se deslocaram até o local e chegando lá não existia absolutamente nada. E hoje, inclusive, eu estive em contato com uma mãe que estava desesperada porque o filho, na hora do almoço, disse: mãe, hoje eu vou para a escola porque eu recebi um comunicado online que hoje vai ter aula. E aí a mãe ficou apavorada, queria ver de qualquer forma esse comunicado online. A gente, inclusive, entrou em contato com essa universidade aqui de Araraquara e o rapaz fez isso para ver qual seria a reação da mãe. Então, são umas coisas assim. Tivemos agora à tarde a invasão na piscina da Ferroviária. Aí eu te pergunto, eu estive lá hoje. No momento em que eu cheguei, conversei com os professores educacionais, os jovens em torno aí de 15 anos de idade, quando viram a Guarda Municipal entrando pelo portão ali da piscina, e vale aqui frisar que a gente está acostumado a falar piscina da Ferroviária, mas aquele espaço hoje pertence à Prefeitura. Eles fugiram lá pelo fundo do CEAR. Agora, espera um pouquinho só. Tem uma invasão. Você tem conhecimento da invasão. Você quer pegar uma viatura pela frente e outra pelo fundo, meu filho. Agora, parece que também falta um pouco de estratégia aí na abordagem dessas pessoas que acabam aí, né, provocando esse tipo de vandalismo. E um outro fato que eu acabei de levantar agora, queria até mandar um abraço aqui para o nosso amigo Rogério, que é lá do portal Cidades de Jaboticabal, sobre esse navio. São 109 pessoas de Jaboticabal e as outras 51, é um total de 160, cadastradas por uma empresa de turismo de Jaboticabal. São 109 de Jaboticabal e as outras 51 divididas entre Pitangueiras, Guariba, Sertãozinho e Monte Alto. É um alívio para Araraquara? Não colocaria dessa forma de jeito nenhum. É muito preocupante, porque são pessoas da região e que têm parentes também aí por toda a nossa região, né? Mas de Araraquara, no navio, não tinha ninguém, mas a preocupação segue da mesma forma. E para finalizar, eu gostaria de destacar aqui o excesso de velocidade que esses motoqueiros de delivery estão praticando nas principais vias de Araraquara. Hoje eu voltava lá da piscina da Prefeitura Municipal, a antiga Ferroviária pela Via Express, não vou aqui citar a empresa porque não vem ao caso, mas o que o motoqueiro fazia era uma coisa assim, sem nexo, sem noção. Me parece que tudo isso aí é o comportamento da juventude, né, Baldo? Olha, na piscina é juventude, dos motoqueiros é juventude, é toda a juventude que talvez precise dar um pouco mais de valor na vida, né? E lembrar que os pais estão, de repente, reclusos em casa ou estão trabalhando, mas estão preocupados com eles e às vezes nem estão sabendo do que eles estão fazendo por aí. A grande verdade é essa. Bom, pessoal... Ô, Giovanni, pois não, Ivan. É o seguinte, o Matheus ele tocou num ponto importante sobre a questão da demora dos exames e a possibilidade de uma interferência do Executivo de Araraquara junto ao Instituto Adolfo Lutz. O Hospital Carlos Fernando Malzone solicitou ao Ministério Público do Estado de São Paulo, através da Promotoria Pública de Matão, imediatas providências junto ao governo do Estado de São Paulo e do Instituto Adolfo Lutz, visando a liberação dos resultados dos exames
nos pacientes suspeitos do coronavírus. Muito bem. Segundo o hospital, a demora na divulgação do resultado dos exames causa imenso prejuízo social e moral ao paciente e à própria família, além de prejuízos financeiros em decorrência da manutenção do paciente em regime de internação com cuidados relativos à Covid-19. A nota distribuída ontem pela Prefeitura do município de Matão e também pelo hospital, relata que as famílias de pacientes suspeitos e também daqueles que faleceram obrigam-se a sepultamento sem velório e com caixão lacrado. Quer dizer, não existe situação pior que essa. Mas agora a minha pergunta é a seguinte, Matheus. Como a Prefeitura de Araraquara deveria agir? Através do Ministério Público? Eu acredito que tentar furar fila numa situação dessa é porque os exames vão chegando ao Instituto Adolfo Lutz seguindo um protocolo. Quer dizer, entra primeiro um de Araras, depois entra um de Bariri, entra um não sei da onde e tal, e aí entra o de Araraquara. Não seria justo o Araraquara tentar furar fila como o Matão está querendo pressionar através do Ministério Público. Não tem como contornar essa situação. Vai ter que aguardar mesmo. Pelo menos é o meu pensamento. Não sei. Bom, Ivan, se há outro caminho. Não, furar a fila realmente não é um caminho que se deva seguir. Mas eu acho, por exemplo, o Instituto, ele poderia receber... Ele poderia receber os pedidos de teste das cidades menores. Cidades maiores, como São Carlos e Araraquara, por exemplo, e São Carlos já está fazendo isso há 2 semanas, poderiam ter se preparado para esse processo de teste. A gente não pode esquecer que, por exemplo, a cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, semana passada anunciou que vai contratar mais de 50 mil testes por ela própria para testar os seus próprios cidadãos. Assim, nós temos um problema institucional muito grande. Na verdade, nós temos 2 problemas institucionais muito grandes no combate da pandemia. Primeiro é a demora das autoridades públicas. A gente pode aqui tirar o chapéu para o governador Dória de como ele está atuando, mas a verdade é que há alguns impedimentos do ponto de vista até ideológico, programático, que não vai permitir que ele avance. Ele avança com muita dificuldade a partir de agora. Ele precisa avançar mais. E o outro grande problema institucional é a falta de clareza e de orientação do Ministério, não do Ministério da Saúde, mas da Presidência da República. O que joga uma responsabilidade no colo dos governadores e dos prefeitos muito maior. A gente não pode esquecer que no caso daqui de Araraquara, enquanto o Dória afirmava no sábado que iria fechar o comércio, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, tinha afirmado na sexta-feira, no dia antes, que ia manter o comércio aberto. Então há um delay de se preocupar e de se entender o que deve fazer no combate à pandemia. O que me deixa muito preocupado, porque o prefeito Edinho montou um super comitê com alguns especialistas, pessoas muito sérias e competentes, mas que parece que esse instrumento não tem agido com a agilidade, com a facilidade que teria que dar para o prefeito. No meu ponto de vista, o prefeito já deveria ter reorganizado o teu orçamento, já deveria ter buscado parceiros. A secretária de Saúde anunciou na manhã de hoje que está construindo com a Unesp uma parceria para que eles façam um teste e que eles começam a utilizar esse teste extraoficiais até que esse teste seja aprovado pela Anvisa. Então, ou seja, são 30 dias. A gente não pode esquecer que nós somos o último grande jogador global que entrou nesse jogo. A gente entrou com 2 meses depois das grandes nações, a gente já sabia como ganhar esse jogo. A gente ficou 1 mês, enquanto nação, discutindo se a gente salva a vida, se a gente salva a economia, se a gente para comércio, se a gente não para comércio, enquanto o mundo produzindo. O resultado foi que a China, que é a maior produtora desses insumos e desses testes, nesse momento que ela tem fôlego para oferecer para o mundo, nós estamos disputando com a Alemanha, Estados Unidos, Singapura, Canadá.
A gente não consegue disputar, não vai ter. Então, o que a gente deveria ter feito, e aqui no RCA Notícias, eu fico muito tranquilo em falar isso, porque nós estamos há mais de 2 meses falando para as autoridades se prepararem para esse momento, era ter se organizado. No caso de uma prefeitura como a cidade de Araraquara, que apresentou um orçamento para 2020 de quase R$1 bilhão, poderia sim ter se organizado, ter se preparado e articulado algum parceiro, como está fazendo agora, mas poderia ter feito há 2, 3 meses atrás, um parceiro para testar e criar teste para mapear o coronavírus de Araraquara. O resultado é que Jaboticabal consegue, São Carlos consegue, Matão consegue, e a cidade de Araraquara, que é a cidade central de 20 outros municípios, não consegue testar. É inadmissível, por exemplo, a gente chegar hoje e ter a informação que tem uma pessoa, um jovem, saudável, atleta, há 13 dias isolado na sua casa, com a informação de que ele só vai testar para o coronavírus se ele piorar. Poxa, nós somos referência. Então, Matheus, há sim uma profunda desorganização institucional, uma profunda demora, e no nosso caso específico de Araraquara, apesar de o prefeito Edinho Silva ter tomado todas as medidas na última semana que deveria ter tomado, houve um profundo desentendimento da seriedade dessa questão. A gente não pode esquecer que os presidentes dos sindicatos da área do setor privado saíram às ruas, gravando áudio, pedindo para as pessoas irem trabalhar, como a vida fosse normal. Para menos de 24 horas depois, o governador do estado de São Paulo decretar estado de calamidade pública. Então, assim, há um delay, agora que está se correndo atrás. Só que o vírus não vai esperar esse delay das nossas autoridades. Tá certo, Baldo. Matheus, olha, Ribeirão Preto, você falava da questão de Araraquara, não tem nenhum caso confirmado ainda, teste pronto. Ribeirão Preto já tem 46 pacientes infectados e 17 já aguardam a contraprova. Aqui não chegou nenhum. E Ribeirão é maior que Araraquara infinitamente, tá certo? Agora, uma coisa é importante. Você acha justo, por exemplo, resultado do governador sai no mesmo dia. Resultado do presidente da República sai no mesmo dia. De deputado sai no mesmo dia. Agora o coitado que mora lá no Parque São Paulo fica esperando. Olha, Ivan, eu fui um dos críticos sobre isso. Eu acho que eu entendo a posição de responsabilidade que a pessoa do presidente da República assume, que o governador assume, que um prefeito assume. Então eu entenderia, sim, que tivesse uma equipe médica atendendo e testando eles a todo momento. Eu não vejo problema nisso. O problema é que o presidente da República passou por 3 testes, o governador passou por 2, o prefeito Edinho a gente não sabe, até o momento não passou. E a população não está passando. Não tem teste. Não, esse número que a gente está vendo hoje, que está batendo 5 mil, é um número irreal. O presidente do hospital Albert Einstein afirmou que a cada um caso confirmado no Brasil, nós podemos seguramente multiplicar por 15. Se a gente pode multiplicar por 15, vamos rebaixar para 10, para não ser algo estrondoso. Se a gente rebaixar para 10, nós já estamos quase na vice-liderança de casos confirmados pelo mundo. Não é pouca coisa. Nós somos um país de 210 milhões de pessoas e que, diferente das outras nações, nós não temos mais um foco. Coreia do Sul era Daegu, a China era Wuhan, lá nos Estados Unidos está sendo Nova York, parece que também a Califórnia, então são 2 focos. Aqui no Brasil, São Paulo já foi. Nós já estamos com casos sendo disseminados no Pernambuco, nós estamos com casos disseminados no Acre, nós estamos com casos disseminados no Centro-Oeste, todos estão. No Rio Grande do Sul também tomou o país inteiro. Então imaginemos se esse processo continua nos próximos 2 meses, né? O ministro da Saúde disse hoje, nós estamos nos preparando para o primeiro pico, mas está na hora da gente discutir os próximos picos. E em cima desses números, Matheus, em cima desses números, desculpa te interromper, eu gostaria que você ouvisse atentamente, você, o Ivan e o Baldassari, porque dos 4.579 casos confirmados e dos 159 óbitos, 323 casos foram confirmados nas últimas 24 horas. Olha só o avanço.
8%, portanto, de incremento em relação ao total acumulado até o dia de ontem. Olha esses números como são importantes. 23 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. E 17%, portanto, de incremento em relação ao total acumulado até o dia de ontem. Pelo que eu estou vendo aqui, a incidência para o Brasil é de 2,2 por 100 mil habitantes. Então, a cada 100 mil habitantes, já estão morrendo 2 pessoas. É a progressão, Giovanni, que nós dissemos outro dia. Começa com 5, passa para 10, 20, 40. Nós dissemos que no sábado, Araraquara poderia ter 40 casos suspeitos. 40 casos suspeitos bateu hoje, tá certo? Então, dentro dessa progressão, é que a gente vai vendo onde nós poderemos chegar. Mas apenas para finalizar a minha participação, o Matheus ele falou de um caso aí, de uma situação, e a intervenção da Unesp em Araraquara. Os laboratórios da Unesp de Biologia Molecular, do Hemocentro da Faculdade de Medicina Campus de Botucatu, de Imunologia Clínica e Biologia Molecular do Departamento de Análises Clínicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui em Araraquara, e o de Estudos Genômicos do Departamento de Biologia do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, campus de São José do Rio Preto, serão centros de referência em testes da Covid-19 no interior do estado de São Paulo. Bem, aí vocês poderiam me perguntar, mas onde que entra Araraquara com a sua participação? O trabalho em Araraquara será feito pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp e pela Unidade Auxiliar de Atendimento à Comunidade, que é a Coordenadoria de Análises Clínicas e de Hemoterapia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara e o CESA. Apenas uma frase que hoje me chamou a atenção, e ela foi dita pelo professor Paulo Inácio da Costa, coordenador do Laboratório de Imunologia Clínica e Biologia Molecular e docente associado voluntário do Departamento de Análises Clínicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. A conversa dele girou em torno do seguinte: essa semana nós fizemos toda a adequação possível dos equipamentos do nosso laboratório de segurança máxima e regulamos as pressões positivas e negativas dessa estrutura para que possamos receber o material que será coletado pelo município. A logística da operação está sendo definida e a metodologia padronizada para que tenhamos condições de receber esse material no começo da semana que vem. Quer dizer, está começando hoje, porque o comentário dele foi feito no final de semana. Nesse primeiro momento, a expectativa é conseguir processar em torno de 20 amostras por dia. De acordo com a necessidade, iremos ampliar o atendimento para os demais municípios da Diretoria Regional de Saúde de Araraquara. É uma notícia realmente fantástica, que se realmente entrar em atividade este posicionamento o mais urgente possível, quer dizer, nós vamos alcançar esses objetivos. O Matheus levantou bem essa questão, a interferência da Unesp em tentar ajudar, e vai ajudar, tanto ao CESA quanto à Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara. Se realmente acontecer isso, vamos dizer que a situação está praticamente resolvida em relação aos testes nas pessoas suspeitas. Certo, Matheus? Certinho, Giovanni. Ivan. E eu tenho dito para as pessoas que agora que nós vamos começar a testar no Brasil, em Araraquara e em São Paulo. Então, assim, segure a ansiedade, calma, que muito provavelmente nos próximos 7, 10 dias
esse número será estrondoso no Brasil, que vai só apenas revelar a verdade que está posta, né? Nós não vai mostrar que nós estamos descontrolados, nós estamos combatendo de forma equivocada. Pelo contrário, é isolamento, diminuição da circulação, lavar a mãozinha, ficar em casa, ouvir as autoridades médicas e sanitárias. Mas conforme vai aumentar esse número de testes em todo o país, esse número de casos confirmados nos próximos dias vai assustar muita gente. Mas, por favor, mantenham a tranquilidade, que faz parte do processo público a gente trazer à tona a verdade, por mais dura que ela seja. Tá certo então, pessoal. Nós já estamos para encerrar. Eu gostaria que todos vocês, de certa forma, enviassem uma mensagem para os nossos seguidores no aspecto preventivo do Covid-19. Começando pelo Baldassari. Baldassari, o que você orientaria os nossos seguidores? Uma só, tá? Pedir encarecidamente que as pessoas permaneçam em casa, né? Tá todo mundo, né? Todas as autoridades batendo na mesma tecla no mundo inteiro. Isolamento social. Acho que a pessoa tem que botar a mão na cabeça, tem que se conscientizar que o momento é de se resguardar, é de ficar em casa, e mesmo dentro de casa, né? Mantenha uma certa distância um do outro. É fundamental isso, Giovanni. Baldassari, mais alguma notícia para a gente poder encerrar? Olha, em nome da Borsari Imóveis, que compra, vende, aluga e administra casas, terrenos, apartamentos, salões comerciais e residências em condomínio, a gente dá um balanço aqui da polícia nas últimas horas. Tivemos um roubo a uma pizzaria no final de semana no Jardim Santa Júlia. Homem foi preso em flagrante. Nós tivemos hoje a invasão desses jovens na piscina da Ferroviária. Embora isso não foi boletim de ocorrência, mas a Guarda Municipal esteve lá e eles acabaram se evadindo pelos fundos ali que dá acesso ao CEAR, ali da Facira. Tivemos também uma violência, briga de casal, violência doméstica, um tráfico envolvendo um menor de 16 anos em Américo Brasilense, e no Jardim Vitório Desante o encontro de cadáver, um homem de 40 anos, ele morava sozinho e estava sem sinais de violência. E a mulher de Rincão, que estava desaparecida já há cerca de 15 dias, a Maria Aparecida Souza, ela foi encontrada pelo irmão dela sexta-feira passada, perambulando pelas ruas de Ribeirão Preto, já está com os familiares e o susto realmente já passou, e vamos torcer para que a coisa realmente volte ao normal na vida da Maria Aparecida Souza, lá da cidade de Rincão. É isso aí, Giovanni. Um abraço, Ivan, um abraço, Matheus, e todos que acompanham. Boa noite. Tá certo então, Baldassari. Uma boa noite para você. Ivan Roberto, as suas considerações finais, alguma informação e a sua mensagem aí de prevenção do Covid-19 para os nossos seguidores. Esse é o momento que Deus nos proporciona para que possamos ficar em casa, aproveitar para fazer reflexões sobre aquilo que temos feito pela vida fora. Não basta você pensar apenas nas questões materiais, mas principalmente na ampliação do seu círculo de amizades, não neste momento em que você tem que ficar em casa, mas a partir do instante que você, meu amigo Matheus, ganhar a liberdade, você terá a oportunidade de conhecer um mundo totalmente diferente. Mas, por hora, nós temos que lavar a panela, tá certo? Limpar banheiro, dar comida para o papagaio, certo? Fazer com que o gato possa miar menos hoje do que ontem. Então, são situações que você vai reaprendendo, vamos dizer assim, depois de ter passado a vida toda tropeçando, caindo e levantando. Correto? Correto, Ivan. Então, uma boa noite para você, Ivan. Boa noite. Que Deus nos proteja e nos livre de todos os males. Matheus, a sua mensagem de prevenção e as suas considerações finais. Vou começar pelas considerações finais. O governo de São Paulo também anunciou a reabertura do Bom Prato, né? Vai abrir no período da noite e também aos sábados, durante o final de semana, oferecendo café da manhã 50 centavos, almoço e janta R$1. Vão voltar com marmitas
e materiais plásticos, que tinha sido impedido antes, pela necessidade do combate ao Covid. Fica aí mais uma dica para a gente enfrentar esse momento difícil. E pensando exatamente no que me cabe a minha participação sempre no RCA Notícias, que é a questão econômica, além de vocês ouvirem, pelo amor de Deus, ouçam as autoridades sanitárias, autoridades médicas, esqueçam quem está se aproveitando desse momento para fazer política e tirar uma lasquinha. Mas o meu recado fica para as pessoas, hora que vocês precisarem saírem de casa, porque eu sei que estão precisando, priorizem ir no mercadinho do bairro, priorizem ir na padaria do bairro. Alô, Anísio, um abraço. Priorizem frequentar o comércio local, porque as grandes corporações, Giovanni, já estão tendo e terão mais socorros econômicos. As pequenas empresas, pequenas e médias e pequenas empresas, ainda estão só na base da promessa, e elas mantêm mais de 70% dos empregos formais no Brasil. Então, por favor, compre no mercadinho do seu bairro, vai na padaria do seu amigo, vai na quitanda, vamos fazer a economia local se movimentar e garantir os empregos. Um forte abraço, uma boa noite a você, Giovanni, ao Balda e ao Ivan e ao Enzo, que está aí nos nossos bastidores garantindo o nosso trabalho. Tá certo então, Matheus, um forte abraço para você também, para toda a nossa equipe. Neste momento... Giovanni. Pois não, Ivan? É que eu recebi agora uma mensagem, não sei, inclusive, se ela acabou entrando naquele relatório do Baldassari, mas a notícia que procede lá de Matão é que exames realizados pelo laboratório Hermes Pardini e coletados pelo laboratório Bioanálise Diagnóstico mediante solicitação do hospital lá de Matão, visando dinamizar a condução em casos suspeitos, mostraram um caso confirmado de coronavírus e outros 6 descartados. Dessa forma, é o segundo caso confirmado no município. O hospital pede, inclusive, que seja reforçado o pedido para que as pessoas se mantenham em casa. Mas, ainda que tenha sido apresentado este resultado, aguarda-se, vamos dizer assim, uma espécie de contraprova do Instituto Adolfo Lutz nesses casos suspeitos realizados lá em Matão. Tá certo então, Ivan. Uma boa noite para todos vocês. Nós estaremos reunidos a partir de amanhã, até amanhã. E para encerrar, eu faço uma solicitação aos pais. Muitos são os pais que têm levado os seus filhos nos comércios, dos bairros, para poder fazer compras. Deixe as suas crianças em casa. Vocês não precisam conduzi-las e levá-las. Até mesmo porque, às vezes, as crianças, no seu ímpeto, das brincadeiras, de colocar a mão aqui, colocar a mão ali, de sentar no chão, às vezes, ficam expostas à contaminação do Covid-19. Então, para você que leva o seu filho para fazer compras, você não está agindo preventivamente com a saúde dele. Então, nós pedimos para que vocês preservem a vida e a saúde dessas crianças. Até mesmo porque a criança, dentro da sua inocência, muitas vezes emitem mensagens, fazendo com que, talvez, a nossa consciência possa entender e nós possamos continuar a agir. Eu encerro o nosso RCA Notícias com uma mensagem muito importante. A compreensão, quem sabe, dos pais com os filhos, neste momento é imperioso. E os filhos fazer com que os pais compreendam a sua necessidade da sua manutenção de vida. E foi assim que a Dani, juntamente com a sua filha, a Manu, trouxeram essa mensagem especial para os nossos seguidores. Que todos vocês tenham uma boa noite e acompanhem só o recado da Manu. Oi, gente. A Manu tá aqui para dar uma dica para vocês sobre o que fazer, tá? Para tomar cuidado, é um alerta, na verdade. Por causa do coronavírus, porque a gente tá em coronavírus, agora a gente tá em quarentena.
Agora a gente vai ficar aqui em casa. Não saiam de casa, por favor. Por favor, senão vocês vão pegar a doença. Vocês vão ficar com o rosto vermelho cheio de catapora. E o que tem que fazer, Manu, para não pegar o coronavírus? Olha, para vocês não pegar o coronavírus, se você tem álcool gel, passa na mão. Se você não tem, é só você lavar com sabão, esfregar bastante no braço, assim. Daí depois você abre a torneira, enxágua e pronto. Conheça os serviços da Souza Ramos. Panificadora Pérola. Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Conheça os serviços da Souza Ramos Assessoria Contábil. Souza Ramos Assessoria Contábil, a contabilidade à altura dos seus sonhos.